Caríssimos, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. Minhas senhoras, meus senhores, o título desta sessão contém, em poucas palavras, a ideia que queremos hoje defender. Depois dos 65, a liberdade não se reforma. É o slide que temos. Não se reforma a liberdade de decidir, não se reforma a liberdade de participar, não se reforma a liberdade de trabalhar, de ensinar, de investir, de cuidar da família ou de continuar a construir um projeto de vida. Ter mais de 65 anos não transforma uma pessoa num problema demográfico. Muito menos o transforma por decreto numa pessoa incapaz ou dependente. Estamos perante uma geração que trabalhou, criou empresas, educou famílias, pagou impostos, construiu instituições e ajudou a transformar Portugal. Uma geração que não se precisa de paternalismo político. Precisa, sim, de respeito, de segurança e de liberdade. Esta apresentação está organizada em 3 momentos. Primeiro, falaremos do contexto nacional, das pensões, da propriedade e da sustentabilidade do sistema. Depois, passaremos à aplicação municipal. Aquilo que uma Câmara pode efetivamente fazer na habitação, na mobilidade, no espaço público e na ação social. Finalmente, apresentaremos o compromisso liberal que deve orientar essas políticas, essas escolhas, a focalização dos apoios e a avaliação dos resultados. Não viemos propor uma Câmara que decide a vida das pessoas. Viemos propor uma Câmara que elimine os obstáculos que as impedem de continuar a decidir por si próprias. Mais autonomia, mais escolhas, mais participação. Perdão. Toda esta sessão pode ser resumida numa pergunta. Como podemos oferecer segurança sem criar dependências? Esta pergunta é importante porque durante demasiado tempo o debate político foi apresentado através de políticas e falsas escolhas. Ou aceitamos um Estado que administra cada vez mais aspectos da nossa vida, ou abandonamos quem necessita de apoio. Um liberal recusa essa falsa escolha. Uma sociedade livre não abandona quem precisa, mas também não resume que todas as pessoas são incapazes de decidir. O primeiro princípio é a propriedade. A segurança económica, na reforma, deve aproximar-se progressivamente do património que pertence efetivamente à pessoa. Património que possa ser acompanhado, transmitido, utilizado e administrado por regras claras. Não apenas uma promessa dependente das decisões políticas das próximas décadas. O segundo princípio é a autonomia. A cidade deve permitir que uma pessoa continue a sair de casa, a circular, a encontrar-se com a família, a participar na comunidade e a escolher como quer viver. Uma pensão é importante, mas a autonomia também depende de existir um passeio seguro, uma passagem acessível, um transporte adequado e uma casa onde seja possível permanecer. O terceiro bloco e o princípio é a escolha. Quando existe apoio político, quando existe apoio público, a pessoa não deve ficar necessariamente presa a um único prestador, a uma única instituição ou uma única solução. Sempre que seja possível, deve poder escolher a resposta que melhor se adapta à sua vida. A nossa ambição não é administrar melhor a dependência. É reduzir a dependência, proteger quem precisa, sem presumir incapacidades. Financiar respostas, mas sem municipalizar a vida das pessoas. É garantir segurança, sem retirar liberdade.
Quando falamos de pensões, há uma frase que muitos portugueses repetem com inteira convicção. Descontei durante toda a vida, agora estou a receber aquilo que poupei. É uma frase compreensível, é até moralmente justa e aceita, mas não corresponde exatamente ao funcionamento financeiro do sistema português. A Segurança Social funciona essencialmente através de um sistema de repartição. As contribuições cobradas hoje são utilizadas para pagar as pensões e outras prestações pagas ainda hoje. Não são colocadas numa conta individual, em nome de cada trabalhador, investidas durante várias décadas e posteriormente devolvidas na reforma. Isto não significa que as pessoas não tenham pago. Pagaram e muito, bastante até. Significa que, em vez de acumularem a propriedade de um património individual, adquiriram o direito a uma prestação futura financiada para contribuintes seguintes. Existe uma reserva financeira coletiva, mas não existe uma conta individual onde esteja guardado aquilo que cada pessoa descontou. A pessoa não pode escolher quem administra esse capital. Não pode decidir como ele é investido, não o pode transmitir integralmente aos seus herdeiros e não pode impedir que as regras futuras sejam alteradas por decisão política. Algumas pessoas perguntam se isto significa que a Segurança Social é uma pirâmide de Ponzi. Não, não é. A resposta rigorosa é não. É um sistema público, legal e explícito de repartição entre gerações. Mas também não é uma conta poupança individual. E essa distinção deve ser explicada com honestidade. O problema não são os pensionistas. E recusamos qualquer narrativa que procure colocar jovens contra reformados. Quem trabalhou durante décadas e organizou a vida, com base numa promessa do Estado, deve ver essa confiança respeitada. As pensões em pagamento e os direitos de quem já está próximo da reforma devem ser protegidos. Mas respeitar os compromissos existentes não nos obriga a condenar as nossas gerações ao mesmo grau de dependência política. O debate liberal deve ser outro. Como respeitar os direitos adquiridos e, simultaneamente, permitir que as gerações seguintes construam mais património próprio. Património individual, portátil, transparente, diversificado e transmissível por herança. Não queremos uma guerra entre gerações. Queremos um sistema em que os avós, pais e netos deixem de estar dependentes da mesma promessa política. Menos promessa política, mais património próprio. A pressão financeira volta sobre o sistema, não existe sobre as pessoas, não existe porque as pessoas vivem demasiado. Viver mais é uma conquista. É o resultado de melhores condições de vida, de melhores cuidados de saúde, de maior conhecimento e de décadas de progresso económico e social. O problema é termos construído um modelo cuja estabilidade depende da relação entre o número de trabalhadores e o número de pensionistas. Quando existem menos trabalhadores por pensionista, o sistema de repartição fica sob maior pressão. E essa pressão acaba por ser resolvida politicamente. Pode aumentar-se a idade da reforma, podem aumentar-se as contribuições, podem transferir-se as verbas dos impostos, podem permitir-se que as pensões cresçam menos que os salários, ou podem transferir-se o custo para as gerações seguintes através da dívida. Por isso, a palavra sustentabilidade não chega. Um sistema pode ser contabilisticamente sustentável e ainda assim oferecer pensões insuficientes. Pode equilibrar as contas, obrigando as pessoas a trabalhar durante mais anos. Pode equilibrar as contas, cobrando mais a quem trabalha. E pode equilibrar as contas, reduzindo progressivamente o valor relativo das novas pensões. Sustentabilidade não pode significar apenas trabalhar mais anos, receber relativamente menos e continuar dependente das decisões políticas futuras. A resposta liberal deve assentar em mais poupança, mais propriedade, mais transparência e maior liberdade de escolha. Uma transição desta natureza não pode ser feita de um dia para o outro. Deve ser gradual, deve proteger integralmente quem já está reformado e deve proteger quem está próximo da reforma.
e deve dar progressivamente mais liberdade às gerações que ainda têm tempo para construir património próprio. O desafio não é viver mais, é financiar melhor a liberdade no futuro. Naturalmente que a Câmara Municipal não pode reformar o Sistema Nacional de Pensões, mas pode preservar algo igualmente importante: a autonomia concreta de cada pessoa na cidade onde vive. Para apresentar aquilo que o Porto pode fazer, passo agora a palavra ao meu colega Rui Silva. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Vamos agora falar aqui sobre especificamente o que é que uma Câmara pode fazer neste âmbito. E tendo em conta que nos reunimos aqui, nós enquanto candidatos ao Grupo de Coordenação Local do Porto, temos que ser claros sobre os limites da ação municipal e especificamente sobre os limites da ação da Câmara Municipal do Porto. A Câmara do Porto não pode reformar a Segurança Social, não pode alterar a idade da reforma, não pode mudar a forma de cálculo das pensões e não deve substituir o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, as famílias e a sociedade civil. Mas isso não significa que não possamos fazer nada. Na habitação, pode apoiar pequenas adaptações que permitam às pessoas permanecer em casa com segurança. No espaço público, pode reparar passeios, melhorar passadeiras, adaptar tempos semafóricos, instalar bancos, reforçar a iluminação e melhorar a sinalização. Na mobilidade, pode facilitar respostas adequadas para quem tem a mobilidade condicionada ou vulnerabilidade económica. Na ação social, pode articular instituições, financiar respostas quando necessário e avaliar os resultados. A distinção essencial é esta: a Câmara Municipal do Porto não deve substituir tudo aquilo que já existe na sociedade. Deve atuar, sim, onde tem competências, proximidade e capacidade para remover barreiras. Deve mobilizar associações, empresas, instituições sociais, universidades, famílias e cidadãos. Deve financiar quando necessário. Deve fiscalizar, mas ao mesmo tempo deve medir. Mas não precisa ser o prestador único de todas as respostas. Nós acreditamos que o município liberal não pergunta primeiro que nova estrutura podemos criar, mas sim pergunta que obstáculo podemos remover, que solução já existe, quem está melhor preparado para a prestar e que resultado queremos alcançar. Atuar, sim, onde existe competência, onde existe proximidade e resultados possam ser verificados. É este o nosso critério. Uma candidatura responsável não começa por declarar que tudo o que existe está errado. Começa por estudar, por ouvir e por reconhecer aquilo que funciona. Sim, porque há coisas que funcionam. O Porto integra, hoje em dia, a rede mundial de cidades amigas das pessoas idosas. O programa Aconchego aproxima as pessoas mais velhas que vivem sozinhas de estudantes que necessitam de alojamento. O Estamos Juntos utiliza a teleassistência e apoio emocional para aumentar a segurança de quem vive só. E o Porto Amigo promove pequenas obras e adaptações através da cooperação entre o município, instituições e a sociedade civil. Uma boa ideia não deixa de ser boa apenas porque não foi nossa. Esta frase é importante, porque representa a maturidade política que queremos trazer ao Porto. Não viemos apagar aquilo que foi feito. Não viemos mudar nomes apenas para reclamar a autoria. Não viemos tratar programas úteis como instrumentos partidários. O que funciona deve ser preservado. O que pode funcionar melhor deve ser melhorado. E aquilo que não produz resultados deve ser corrigido ou terminado. A política municipal não deve nem pode ser uma sucessão de inaugurações, anúncios e programas sem fins. Deve ser um processo de aprendizagem e devemos ter em conta que uma medida eficaz deve continuar. Uma medida com potencial deve e tem de ser aperfeiçoada e uma medida que falha tem que obrigatoriamente ser alterada. Uma medida que deixou de ser necessária deve terminar. Reconhecer antes de criticar.
avaliar antes de perpetuar, melhorar antes de substituir. É essa a maturidade que queremos imprimir à ação política do GCL do Porto. Portanto, a nossa proposta municipal assenta em 3 princípios. O primeiro, o apoio focalizado. A idade não deve substituir a avaliação da necessidade económica, funcional ou social. 2 pessoas com a mesma idade podem ter rendimento, condições de saúde, redes familiares, graus de autonomia completamente diferentes. Tratar situações diferentes exatamente da mesma forma não é necessariamente justiça. Pode ser apenas uma forma cómoda de nós evitarmos decisões. Os recursos municipais devem concentrar-se onde produzem maior diferença. Quem consegue pagar, deve comparticipar. Quem se encontra em verdadeira vulnerabilidade, e existem, deve receber maior apoio. Agora vamos virar para a escolha da resposta, porque sim, também é um fator bastante importante. Sempre que existam vários processadores qualificados... é verdade, peço desculpa. Sempre que existam vários processadores qualificados, o beneficiário deve poder escolher. A Câmara pode financiar, pode definir critérios, pode fiscalizar e pode avaliar. Diria mais, até deve avaliar. Não precisa de obrigar todas as pessoas a utilizar o mesmo operador ou o mesmo modelo. O financiamento deve sim acompanhar a pessoa e a necessidade, não necessariamente a estrutura municipal. E vamos agora virar-nos então para os resultados medidos. Um pilar que para mim é especialmente importante. Cada programa deve ter objetivos, orçamento, indicadores e avaliação pública. Quantas pessoas foram apoiadas? Quanto custou cada resposta? Quanto tempo demorou? Que melhoria produziu na autonomia? Qual foi a satisfação dos utilizadores? Uma política social não se torna humana apenas porque custa mais dinheiro. Torna-se humana quando, efetivamente, melhora a qualidade de vida das pessoas. Mais autonomia, mais escolha, mais participação. Solidariedade responsável não é municipalizar a vida das pessoas. E agora passo a palavra ao nosso candidato a coordenador, João Silva. Obrigado a todos. Este telefone tem que estar assim, não é? Está? Muito bem. Agora uns slides. Muito bem, efetivamente os meus colegas já fizeram aqui o diagnóstico, já propuseram soluções. Eu vou falar sobre as soluções que nós, enquanto candidatura, gostávamos de ver aplicadas no grupo de coordenação local, ou melhor, que gostaríamos de levar a uma variação da Câmara Municipal do Porto, enquanto grupo de coordenação local, para que, de alguma forma, estas soluções pudessem ser implementadas na cidade e melhorar a qualidade de vida de quem tem mais de 65 anos. A primeira medida é o Porto Casa Segura. Casa Segura porquê? Porque muitas pessoas, efetivamente, moram em casas que não estão nas condições ideais para lhes proporcionar quer qualidade da vida, quer segurança. E sobre esse âmbito, nós propomos, ou vamos propor, se formos grupo de coordenação local, a criação e a atribuição de um vale de adaptação habitacional, proporcional, efetivamente, à necessidade de cada um, atribuída a quem precisa e não a toda a gente, comprovado com rendimento e outras condições, e que permita, efetivamente, fazer o que está escrito nestes slides, como corrigir ou melhorar ou adaptar corrimãos, adaptar espaços de casa de banho e banheiras. Toda a gente sabe que os mais velhos chegam a uma certa altura, a dificuldade para tomarem banho existe, efetivamente. Melhorarmos iluminação, corrigirmos desníveis que possam existir, melhorarmos os pavimentos e, efetivamente, já falei aqui das instalações
sanitárias. Queremos que isto seja feito, como já foi referido pelos meus colegas, por empresas ou instituições legalmente habilitadas e para as quais a Câmara terá a função de fiscalizar. Portanto, a Câmara não tem que criar uma empresa municipal para fazer este serviço, a Câmara deverá deixar outras empresas certificadas para este âmbito atuar e deverá verificar se os valores atribuídos se encontram de acordo com as normas e de acordo com os valores de mercado e verificar efetivamente se a obra está a prosseguir no tempo e no espaço adequado. Não é só o espaço, também é o tempo, porque muitas dessas empresas poderão protelar e fazer a obra no espaço de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Portanto, nós temos que também, ou a Câmara de Porto deverá fiscalizar isso, deverá pedir preços de referência, fiscalizar a execução e prevenir a sobrefaturação, como estava a referir. O objetivo aqui, como o David disse, não é municipalizar a casa. O objetivo é adaptar para que as pessoas se sintam bem em casa. Mas bem em casa, nem toda a gente consegue estar sempre em casa e não deve estar sempre em casa, muito menos a partir dos 65 anos. Têm direito a viver e têm direito a viver dentro e fora de casa. E fora de casa é essencial melhorar as condições do percurso que estas pessoas fazem, desde casa até aos sítios que frequentam. Que são os supermercados, que são farmácias, que são parques, que são espaços onde os netos que frequentam e os próprios avós se deslocam para ir buscar esses próprios netos, numa mobilidade que terá que ser tida em conta a nível não somente do automóvel, mas também da mobilidade de metro, de autocarro, a pé, etc. E o que nós propomos é verificar, avaliar, falar com os mais velhos e perceber que rotas prioritárias é que eles fazem, melhorar os caminhos dessas próprias rotas. Às vezes basta um simples banco, como foi feito noutra cidade em Espanha, em que adaptaram simplesmente os bancos aos mais velhos. E para nós é uma coisa simples, é uma coisa fácil, nós vemos um banco e sentamos, não é? A questão não é o sentar, às vezes também é. A questão depois é o levantar. E há cidades que se preocupam com isto. O Porto ainda não se preocupa. E a questão é porquê? Não deveríamos ser todos iguais? Não somos todos cidadãos? 60 e tal mil pessoas, como mostrou há bocado e evidenciou o David, são pessoas que estão nesta faixa etária. São pessoas que merecem o nosso respeito, trabalharam a vida toda e merecem, efetivamente, viver a reforma em liberdade. A liberdade não se reforma. Posto isto, nós não queremos que isto seja unicamente para os mais velhos, mas queremos que seja um desenho integrado. Não vamos fazer uma cidade para uns e para outros não. E para outros não. Vamos fazer uma cidade para todos, em que os mais velhos fazem parte delas, mas o que estamos a fazer, efetivamente, também se adapta aos mais jovens e a todos os outros. Portanto, como diz aqui o slide, não é uma cidade exclusiva para pessoas mais velhas, é um desenho universal para todos. Queremos que as pessoas possam estar em casa, mas queremos também, quando saem à rua, possam viver a cidade. E sobre este ponto, nós temos aqui a mobilidade e a questão da mobilidade já foi um bocadinho falada. A mobilidade é uma condição concreta de independência. Quem não consegue ir de um lado para o outro está limitado. E nós somos liberais, defensores da liberdade. Nesse sentido, nós queremos uma mobilidade para as pessoas que efetivamente precisam e não uma mobilidade para quem não tem essa necessidade porque não precisa efetivamente desta gratuitidade cega. Nesse sentido, gostaríamos de propor deslocações essenciais, efetivamente, a quem tem mobilidade condicionada ou vulnerabilidade económica. É isso que é justiça social, como o Rui referiu e bem. E, nesse sentido, queríamos promover um crédito municipal de mobilidade
em que as pessoas basicamente não estão limitadas a um meio de transporte ou a um operador, podem escolher entre táxi, Uber, TVDE, transporte adaptado, transporte comunitário, transporte especializado e pedido para aquela pessoa. Portanto, as pessoas têm liberdade de escolha. Liberdade é a palavra certa. E colocar aqui, não obrigar todos à mesma escolha, já referi, porque efetivamente nós queremos garantir o apoio adequado a quem mais precisa e não a todos os que podem usufruir disso. Temos aqui dois programas, um já está em funcionamento, que é o Aconchego. É um programa em parceria entre a Federação Académica do Porto e a Câmara Municipal do Porto. Um bom programa, que permite juntar jovens a pessoas maiores de 65 anos, muitas delas solitárias, e que lhes permite ter essa companhia, lhes permite também usufruir um bocadinho e partilhar a experiência toda de uma vida com esses jovens e usufruir também daquela irreverência da juventude, do dinamismo que também dá vida. E nós temos que aproximar as gerações. E nesse sentido, a nossa proposta vai no sentido do aconchego, mas nós queremos construir, o Rui e o David falaram disso há bocado, nós queremos construir por cima. E como queremos construir, temos aqui o Aconchego 2.0. É um reforço do programa que já existe, portanto, fazer uma divulgação maior deste programa, tornar as candidaturas mais simples e menos burocráticas, garantir aqui que existe uma compatibilidade, ou a garantia de uma maior compatibilidade entre as pessoas, entre os jovens e os séniores. Existe todo um processo de minutas claras, de seguros, etc, etc. E gostaríamos também de propor aqui um projeto piloto. Eu tenho as folhas, mas eu vou falando. Vou falando. Gostaríamos de propor um projeto piloto. E já falei muito, como podem ver. Gostaríamos de propor um projeto piloto que também aproxima aqui os jovens. Estou à procura do projeto piloto, mas não está a ser fácil. Pronto, queremos promover aqui um projeto piloto, não somente para jovens estudantes, queremos promover esse projeto para jovens, como está escrito, trabalhadores deslocados que possam também fazer parte deste projeto, fazer parte da comunidade e no seu tempo livre também disponibilizar parte desse tempo para um aconchego 2.0. Outro programa que nós iremos propor é o Talento Sem Idade, portanto uma plataforma aqui de mentoria. Nós temos que ter em consideração que quem trabalhou tem uma experiência, um capital humano acumulado enorme. E não deveria ser desperdiçado, acho eu. Portanto, todas as pessoas com mais de 65 anos poderão transmitir esse conhecimento acumulado. E eu conheço algumas que estão na disponibilidade de o fazer. E às vezes perguntam, mas porquê é que não conseguimos? E nesse sentido, algumas das medidas que gostaríamos de propor vão para pessoas com mais de 65 anos, mas que sentem que ainda estão em plena atividade e querem ser reformados ativos. Existem alguns programas que eu vos vou elencar em outros países liberais, em que, por exemplo, reformados ativos têm a possibilidade de criar empresas e da própria Câmara eliminar custos com licenças, alvarás, taxas de publicidade, criação de uma via verde na Câmara Municipal com, por exemplo, aprovação digital automática em menos de 24 horas,
de negócios de consultoria, por exemplo, portanto, e de haver aqui também, nesta consultoria, a criação de negócios mistos, portanto, séniores por um lado, jovens por outro, que querem esse conhecimento, querem essa experiência, querem saber aonde é que as pessoas erraram, como é que erraram e como é que podemos, e como é que podem aproveitar esse conhecimento. E são tudo programas, soluções, ideias que nós temos e que gostaríamos de aplicar e implementar num grupo de coordenação local. Este é o nosso primeiro evento temático. É um evento que nós queremos discutir política convosco. Nenhuma destas ideias está fechada. Portanto, são ideias que nós temos, mas é na participação de todos que nós, na tal pluralidade que falava a semana passada, que o liberal tem a sua grande riqueza, não é? E, portanto, gostaríamos também de ter contributos nesse sentido, não somente dos mais de 65, mas também das pessoas de outras idades, que conseguem também contribuir com feedback positivo e medidas positivas neste sentido, porque nós temos reformados ativos, temos reformados inativos que, noutros países, por exemplo, é-lhes atribuído vouchers financeiros para um idoso escolher livremente o lar, centro de dia, o que seja, mas é atribuído também para creches que são dos netos. Creches em que a Câmara do Porto tem limitações, quem tem os filhos do ensino público sabe que as vagas são limitadas, muitas vezes a oferta não consegue suplantar a procura, e nós temos que procurar ou criar oferta que permita para que nós escolhamos outros caminhos, outras soluções que efetivamente possam suprimir as dificuldades que as pessoas têm no seu dia-a-dia. Nesse sentido, eu queria terminar esta apresentação dizendo que a cidade ganha quando a experiência continua a circular. E sintetizando aqui esta apresentação, nós falamos em dois níveis. No nível nacional, em que abordamos os problemas dos mais séniores, identificamos, fizemos um diagnóstico, propusemos soluções, ideias, falamos agora em medidas concretas, em programas concretos, em algo para implementarmos de forma concreta. E numa segunda parte, falamos aqui numa parte mais municipal. E falamos para construirmos uma cidade onde envelhecer não signifique perder mobilidade, não signifique perder acesso, não signifique perder a participação, o contributo ou a autonomia. Significa ter liberdade. Este não foi mais um evento para prometer aqui mais um conjunto de benefícios indiferenciados, foi para falar sobre propostas para quem efetivamente precisa, e foi um evento sobre cidadania, de discussão política, mas foi um evento sobre o que é que a Câmara Municipal do Porto deveria fazer e um evento sobre o que é que um grupo de coordenação local de um partido político pode propor à Câmara Municipal do Porto para a Câmara melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm mais de 65 anos. Nesse sentido, nós devemos, primeiro, nós gostaríamos de nos comprometer, e comprometer é a palavra que já usei há uma semana atrás, compromisso. Nós queremos compromisso e estamos a fazê-lo. Nós não estamos só a dizer que temos as ideias, nós não estamos só a dizer o que queremos fazer, nós estamos a fazê-lo. Nós não estamos só a dizer que queremos integrar os membros, nós estamos a integrar os membros. Nós não queremos dizer que queremos relações com os núcleos que são nossos vizinhos e não só, portanto, com os núcleos do Distrito do Porto, Distrito de Braga, Distrito de Viana. Nós estamos a fazê-lo.
E nós queremos efetivamente ouvir os membros, aproximar as pessoas e tudo isto com um objetivo muito simples. No final, a IEL Porto nasce mais forte e crescer. E todas estas medidas vão neste sentido, de um contributo para o qual as pessoas olham para uma iniciativa liberal do Porto e dizem: esta malta tem boas ideias. E se esta malta tem boas ideias e pode melhorar a minha qualidade de vida, e estamos neste evento a falar de geração maior que 65, mas teremos um próximo evento para falar para os jovens e para muitos outros. E queremos mesmo, nesse sentido, ouvir antes de tomar qualquer decisão. Como eu disse há bocado, isto são medidas, são ideias, agora queremos ouvir-vos. Queremos focalizar estes apoios em quem verdadeiramente precisa. Queremos garantir a liberdade de escolha. As pessoas não são obrigadas a escolher a empresa X, a instituição Y, etc. Têm que ter liberdade para escolher. Queremos preservar o que funciona. Como já os meus colegas disseram, o que funciona, funciona. Não é por sermos um partido político distinto, ou não é por termos cores distintas que vamos dizer que está completamente errado. Não é? Temos que aproveitar isso. E, em quinto lugar, já falamos disso há uma semana atrás, resultados, e o Rui focou a importância dos resultados. Não há só que pensar, idealizar, implementar, depois, muito possivelmente, vamos falhar e há que medir. Portanto, medir os resultados. Há uma razão política para realizarmos também esta sessão, da qual eu já foquei. Não queremos um grupo de coordenação local que se limite a organizar reuniões internas ou a acompanhar passivamente a atividade municipal. Queremos aquilo que eu já referi, que proponha, que meça, que faça a diferença. Nesse sentido, queremos também uma iniciativa liberal com maiores responsabilidades. E queremos que esta referência parta do Porto, que o Porto seja a referência. Já o referi a semana passada e volto a frisar. É esta a ambição que queremos trazer ao Porto. A reforma pertence-vos, pertence a cada um de vós. A cidade deve continuar a pertencer-vos, porque depois dos 65, meus caros, a liberdade não se reforma, efetivamente. Obrigado a todos os que vieram. Agora vamos para uma sessão de jazz, lá em cima, ao sabor de uma cerveja leve, artesanal. Obrigado a todos. E isto é apenas um discurso, mas sou sincero naquilo que digo. Nós já estamos aqui a falar com alguns membros para realizar alguns eventos temáticos em áreas onde essas pessoas tenham experiência e conhecimento. Gostávamos de envolver também outros membros. Vejo aqui o Rodrigo, um membro novo, o Rogério, desculpa, um membro novo, e gostaria que nos auxiliasses, nos ajudasses também com os teus contributos nos eventos que nós vamos criar para jovens. Porque estas mesmas preocupações que temos para maiores de 65 também temos para jovens, temos soluções e gostaríamos de propô-las, colocá-las em prática, ou que eles colocassem em prática. E a esse nível gostamos muito que estejas presente. Bem-vindo. Bem-vindo a todos. E é para todos. É para todos, todos. Gostaste? Malta. Obrigado a todos. Todos.